Eita, boa noite, gente. Tô aguardando a doutora Silvia aceitar a chamada. Gina. Pronto. Não. Alô. Alô. Alô, eu não É melhor. consigo te ver e não consigo ouvir muito bem. Eu Quem estou tá, lhe vendo. quem tá me assistindo consegue me ver e me ouvir? Porque eu Eu não tô estou lhe vendo. conseguindo ver a doutora Silvia. Vocês podem me responder nos comentários, por favor? Eu estou lhe vendo. Você me ouve? Ah, agora sim. Tá tudo ok com o meu áudio e com a minha imagem, gente? Ah, então, o que acontece? É, o tema da live de hoje tem muito a ver com o que aconteceu comigo, né, nesse momento. Que eu tive um problema aqui com a internet, que nada funcionava. Ah, tá tudo bem. Certo, tô aguardando a doutora Silvia aceitar. Eu Conectar. aceitei. Você me vê? Você me vê? E aí? Não sei o que é que eu tenho que fazer. Olá! Olá. Você me vê? Alô, boa noite. Gente, Boa noite. é só comigo ou com vocês a imagem de doutora Silvia também tá um pouco ruim, que eu não tô conseguindo. Ou eu não tô conseguindo ouvi-la direito. Pra mim, a imagem dela tá muito ruim. Deixa eu colocar para ver se melhora, né? Eu acho que é um probleminha com a minha internet. Tá me ouvindo? Não? Tá muito. Pronto, todo mundo me ouve ainda? Eu estou lhe ouvindo. Daniele, Pronto, você está me melhorou ouvindo? agora. Pronto, agora Ah, melhorou. sim. Ai, que Vou bom. sair da de... A senhora pode ajustar um pouquinho o ângulo da imagem pra gente poder ver o rosto da senhora melhor? É, travou aqui. Tá bom? Ela saiu ou foi só aqui? Deixa eu ver aqui. Convidá-la novamente. Boa noite para quem for entrando, pessoal. Aí já vai me dando o feedback se tá tudo ok com o som, com a imagem. Que antes de iniciar,
Eu tive um problema aqui. Oi, tudo bom? Oi, tudo Ai, bem? finalmente. Tudo. Finalmente. Conseguiu ajustar direitinho? Pronto. Tá ótimo. Não sei como seria. Assim tá. Talvez assim, Isso. né? Isso. É. Vou ter que Gente, ficar. Sim, pronto. Aí. Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpas ao atrasou 10 minutinhos, porque eu tive um problema aqui com a minha internet, que ela funcionou o dia inteiro e agora ela resolveu não funcionar. E isso eu estava pesquisando um pouquinho, acho que até remete um pouquinho ao tema da nossa live de hoje, né? Que é resiliência em tempos de pandemia, etc. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que era resiliência, que é mais ou menos manter um pouco a sim. calma em momentos de pressão, etc. Aí fiquei com aquela coisa, meu Deus, não consegui, não estou conseguindo abrir, o pessoal vai ficar preocupado. Enfim, mas para quem está chegando agora, né, a gente precisa lembrar o motivo da gente estar fazendo essas lives, enfim. Para quem não sabe, pessoal, agora no mês de maio nós temos 3 doenças reumatológicas que têm como data de conscientização agora no mês de maio. Temos a espondilite anquilosante, o lúpus eritematoso e a fibromialgia nos dias 7, 10 e 12, se eu não me engano, respectivamente. E para completar esse ciclo, né, nós resolvemos apoiar a campanha do Maio Roxo, que é a campanha de conscientização às doenças reumatológicas. Aí, para fechar o ciclo das 4, 5 semanas que possuem um mês, a gente botou mais 2 lives. A semana passada com a Adriana Borges, falando sobre o apoio psicológico que deve ser dado aos pacientes reumatológicos durante o tratamento, e hoje com a doutora Silvia, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre, em tempos de pandemia, resiliência e qualidade de vida, que tem tudo a ver com o tempo que a gente está passando, que é a pandemia, e também para o nosso cotidiano, que é um momento de muito estresse, muito aprendizado, enfim. Gostaria de agradecer, doutora Silvia, por ter aceito o convite, agradecer a todo mundo que está assistindo, por ter esperado, e eu passo a palavra para a doutora Silvia para ela explicar um pouquinho sobre o trabalho dela, enfim. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a Abrace pelo convite. Fiquei muito contente pela oportunidade de falar sobre resiliência. Eu queria me apresentar, né? Sou Silvia Cal, muitos de vocês já me conhecem por ter trabalhado, né, no ambulatório, nas pesquisas. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, professora, pesquisadora. Bom, o nosso tema, como você mesmo disse, é um tema muito apropriado para esse momento, que é um momento que nós nos vimos assim assaltados, né, por um inimigo invisível que tem assim um potencial de nos desorganizar, né? E aí, mas não desorganiza todas as pessoas, algumas, né? Por isso que a gente diz que é potencial. Diante de uma situação difícil, algumas pessoas reagem de uma forma com mais dificuldade, enquanto que outras pessoas conseguem atravessar aquela situação, seja ela uma doença grave, um problema econômico, um problema social, atravessar isso e sair melhor ainda, né? Essa capacidade que se chama resiliência, inicialmente nós achávamos, né, que essa pessoa resiliente, ela já nascia com esse dom, digamos assim, com essa capacidade, né? Depois, estudando, nós fomos ver que não, na verdade não. Uma pessoa pode ser resiliente num determinado momento da vida ou numa determinada situação e não ser resiliente em outra ou em outra situação. E melhor ainda é que a gente pode melhorar, desenvolver essa capacidade de resiliência. E isso é muito importante, né? Voltando um pouquinho, nos anos 80,
Sigma era um psicólogo que, na época, ele era presidente da Associação Baiana de Psicologia. Baiana não, americana de psicologia. E, na época, ele chamou a atenção para os colegas, para a classe, de que nós, nessa época, nós trabalhávamos com as patologias. Então, a gente queria entender as depressões, as ansiedades, as psicoses. Beleza, ótimo. Mas aí ele chamou, precisamos entender outras qualidades, como a felicidade, a alegria, o altruísmo. E esse movimento levou a uma linha de trabalho que se chama psicologia positiva, da qual a resiliência faz parte, né? Então, eu venho trabalhando com resiliência já há alguns anos, fiz meu doutorado estudando a resiliência em pacientes com lúpus, inclusive publiquei um livro, esse livro aqui, que foi fruto da tese, que é Resiliência em Lúpus e Associação com Depressão, Ansiedade e Estresse, é o resultado da tese. Na verdade, eu continuo estudando resiliência até hoje, porque eu terminei o doutorado em 2016. E hoje eu sou professora numa faculdade em que nós temos um grupo de pesquisa, que são 4 alunos de medicina, professora Tatiana Farias e eu. E nesse momento a gente está estudando a resiliência em TDAH. Estamos publicando um capítulo de livro que chama Mental Disorders, na Inglaterra, que é BDNF e transtorno de ansiedade. Aí vocês vão entender por que tem tudo a ver, o BDNF com a resiliência. Eu vou explicar isso. Então, tudo isso faz parte do estudo de resiliência que a gente continua dando seguimento. Certo? Então, Certo. resiliência tem a ver com a superação, né? Como a gente vinha falando. Tem algumas qualidades que a pessoa resiliente tem, que é, por exemplo, ter um propósito na vida, um objetivo, ter um sentimento de liberdade, por exemplo, a consciência de que em algum momento você vai estar só, você não vai contar com ninguém, então poder ter essa possibilidade, deixa eu classificar aqui para não deixar nada, ter um equilíbrio e harmonia em como você avalia as situações da vida, ter perseverança, né? Autoconfiança. Essas são as qualidades que, em geral, a gente entende que uma pessoa resiliente tem. E essas questões, né, que inclusive nós avaliamos ainda nas escalas, né, para avaliar resiliência, tem a ver com a subjetividade da pessoa, né, com as experiências de vida, com os hábitos parentais, né, de como se desenvolveu essa pessoa. Então, tem a ver, na verdade, com a subjetividade, que dá, digamos, essa imunologia psicológica, né? Essa imunidade psicológica. Mas pesquisas mais recentes vêm mostrando para a gente que há uma contraparte física também. Por exemplo, o estresse, né? O estresse crônico, isso nós vimos nas nossas pesquisas com lúpus, o estresse do dia a dia, ele é muito danoso para a resiliência, assim como a depressão, por causa do aumento do cortisol. Então, esse aumento do cortisol, ele vai prejudicar bastante a resiliência. E pesquisas ainda mais recentes têm mostrado que uma proteína chamada BDNF, ou seja, a proteína fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que ela foi isolada em 2000, nos anos 80, mas só que agora recentemente que a gente vem conhecendo. Então, o que já se sabe é que pessoas que têm a dosagem dessa proteína abaixo do esperado, ela tem uma vulnerabilidade, é como se ela tivesse
vulnerabilidade mesmo física, ou seja, ela está mais sujeita a ter depressão, a ter ansiedade, a ter os transtornos mentais, está mais sujeita a ter demências, a ter o próprio mal de Alzheimer, né? Então, o que a BDNF faz? Ela fortalece as nossas células cerebrais e ativa novas células. Então, ela, de uma certa forma, é como se ela fortalece a imunidade, né? Quando ela está numa dosagem elevada, a gente fica menos vulnerável. E é interessante que é como se tivesse uma contraparte física também, né? E o mais interessante de tudo é que a gente pode, né, melhorar os níveis de BDNF. Pode melhorar com métodos naturais. Aliás, só pode melhorar com métodos naturais, como, por exemplo, atividade física, meditação, yoga, né? O fato de você conviver com pessoas que são significativas para você. E isso é muito interessante, porque a gente já sabe há muito tempo que existem pesquisas que mostram que pessoas. Me lembro de duas pesquisas que eu já apresentei em alguns trabalhos. Por exemplo, uma que foi os jovens do Brooklyn, em Nova York, foram acompanhados longitudinalmente da juventude até a velhice, para entender o que é que faziam eles serem mais felizes ou não. E a conclusão desse estudo é que aqueles que viveram mais e melhor, eram os que tinham um vínculo afetivo, que tinham um amor, um casamento razoável, né? Então, aqueles que viviam sozinhos ou não tinham uma relação boa, esses morriam antes, tinham mais problemas de saúde, né? Isso é interessante, porque a gente comprova também fisicamente, né? Uhum. Tem outra pesquisa que comprova essa questão do vínculo afetivo e da importância. Logo no começo do estudo da resiliência, bem no comecinho mesmo, quando se começou a questionar por que algumas crianças que viviam em situações de violência, de risco, algumas iam para um mundo das drogas, da violência, e seguir aquele caminho quase que natural, digamos, do esperado para o desenvolvimento dele. Enquanto que outras, apesar de toda essa situação que eles foram criados, eles conseguiam ter um desempenho bom, ter uma vida, se adequar à sociedade, se adaptar à sociedade. E aí veio, na verdade, foi daí que se começou a pensar. Né? Naquela época se achava que aquela pessoa já nascia assim. Nada disso. Depois, nessa pesquisa, se viu que essas crianças elas tinham um afeto. Ou uma mãe, ou um pai, ou um parente, ou um amigo, ou um professor, alguém que foi assim, muito significativo para ele e que funcionou como um fator protetor, né? Uhum. Então, a gente voltando para o BDNF, né? Desculpa, doutora, é que eu tô um pouco confusa em relação ao BDNF. O que seria? Sim, Eu me perdi um pouquinho no. uma proteína, Sim, uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro. Ela sim. primeiro foi estudada em relação à atividade física, depois se ampliou e se viu que outras, como eu falei, né, meditação, yoga, estar em companhias que é importante para você, a psicoterapia, isso também, de alguma forma, melhorava os níveis de BDNF da pessoa e com isso deixava a pessoa menos vulnerável às patologias. Pegou, Daniele? Entendeu? Entendi, entendi. É, Certo. isso é uma questão interessante porque há muito tempo, há um pouco tempo, na verdade, atrás, por mais que assim, eu venha estudando esse assunto há muito tempo, muitas pessoas acreditavam que fatores psicológicos, emocionais,
eram ditos como frescura, ou a pessoa não estava sentindo realmente aquilo, alguma desculpa para não aceitar a depressão daquela pessoa, a tristeza, né? E hoje a gente Sim, vê que tem muitas comprovações científicas baseadas já em níveis de proteínas, de sim, hormônios sim. no organismo. E isso, por mais que eu, por exemplo, já entendesse, compreendesse a dor do outro emocionalmente, faz com que aqueles que são mais céticos, que não acreditavam, realmente vejam que isso não é um mito, é uma verdade que pode afetar qualquer pessoa, É, né? com certeza. E assim, por que que a gente está falando, né, de proteína, dessas coisas nesse momento, né? De mostrando como isso já é comprovado, inclusive fisicamente. É porque nesse momento de pandemia, nós podemos ter uma postura proativa, no sentido de melhorar nossa resiliência. Porque o que a gente está vivendo é um momento muito difícil. Mais difícil ainda para alguns, aos que adoecem, os que perdem uma pessoa querida, né? E é um luto que ele, vamos dizer assim, não, ele não tem a possibilidade de participar de um ritual funerário, que isso tem uma importância muito grande, porque os rituais, eles nos ajudam a elaborar, a processar aquela dor e aquele luto. Quando você não tem o ritual, é como se não fechasse aquilo, e a tendência é ter um luto prolongado, não é? Uhum, Isso aí, ele pode adoecer, pode ter uma depressão em função disso. Então, a gente considera até que seria um efeito a longo prazo, tardio, né, da pandemia, essas dores. Fora isso, outras perdas, muita gente perdeu emprego, né, perdeu financeiramente, caiu muito a renda, passou para uma dificuldade de desamparo, né, que não é só a gente, de uma certa forma, todos nós estamos, mas alguns ainda têm essa sobrecarga da parte financeira, né? Então, é um uhum. momento que está exigindo muito da gente. Todos tivemos que nos recolher. A gente não tem mais segurança. Ninguém mais tem. Embora, na verdade, o mundo nunca foi muito seguro, mas nós tínhamos a impressão de uma certa segurança, digamos assim, né? Que tínhamos as coisas sob controle. Agora, muito menos, Entendi. né? Então, Temos tudo até uma isso pergunta aqui demanda da gente da muito. Cláudia Valéria. Sim, certo. Afinal, né, o que é essa tal de resiliência na prática? Como posso ser resiliente em face a tanta dor? No caso, ela está querendo saber como ela pode associar a resiliência ao, ao problema reumatológico que provavelmente ela tenha. Como ela pode ser Ah, resiliente sentindo dor, no caso? em relação a muita dor. Ó, uma das coisas que eu observei é o apoio psicológico é super importante para as pessoas que estão com dor crônica, que estão com uma doença autoimune. É fundamental o apoio psicológico, a psicoterapia, para enfrentar essas dificuldades, né? Outro ponto também que é importante é a fé. Se você tem uma fé, isso lhe dá Uhum. muito conforto, né? E essas outras técnicas que eu te falei, a meditação, ela ajuda muito, ela calma, relaxa, te puxa para o seu centro, né? Hábitos, quer dizer, eu nem digo hábitos saudáveis, porque se você está com uma doença, você tem que fazer a adesão ao tratamento, né? Aqueles comportamentos que são promotores de saúde, para você conseguir fazer, né? Isso aí, todo esse conjunto de coisas, isso pode te ajudar a lidar melhor com a doença. Agora, com a doença e com a pandemia, que já é uma coisa a mais, não é? O que eu acho importante é você manter uma rotina mínima, mínima que seja, porque a rotina ela te dá uma sensação de controle, permite que você se organize mais, entende?
mínima que seja, isso é importante. Que você faça contato com o lúdico, com a brincadeira, que possa jogar, brincar, fazer coisas que lhe ajude, né? Que seja agradável, tornar esse momento agradável, né? Descubra potenciais de, por exemplo, descobrir uma coisa nova, o que fazer, algo ligado à arte, artesanato, costurar ou cozinhar, algo que te dê prazer, né? Se manter Tenha um ativo. tempo. Isso, exatamente. Tenha um tempo para você, né? E uma coisa muito importante é se reconecte com seu sonho. Qual é o seu sonho? O que é que você gostaria de realizar, né? É muito importante que nesse momento você não perca, né? Não se perca disso. Hum. Isso é que vai lhe dar até energia, esse propósito, né? Que é importante na resiliência. Vai te dar força para você. Isso é para todo mundo, não é só para as pessoas que estão doentes, né? Para todo mundo a gente lembrar, né? De qual é o meu sonho, o que é que eu quero construir nessa vida, né? Isso dá muita força. Em relação a essas atividades que a senhora indica, tá bem relacionado até com uma das nossas lives anteriores, né? Que a gente comentou sobre terapia complementar. Não é algo que Sim, vai sair do tratamento convencional, médico, paciente, medicamento, etc. Mas tem a terapia complementar, a medicina complementar. Utilizar um chá, você realizar uma atividade física, tem os grupos de apoio nos próprios hospitais, mesmo. sim, sim. Travou aí, pessoal? E Porque eu até diria também, deu um probleminha na internet aí, né? é que a internet não tá muito boa hoje, choveu um pouquinho, aí muita gente utilizando também nesse tempo de quarentena, sempre É, acaba causando uma sobrecarga é na internet. verdade. Uhum, é verdade. Mas só para concluir, inclusive no Hospital das Clínicas tem até um grupo de apoio que é para terapia complementar, para quem tem algum tipo Das de problema integrativas, reumatológico. né, que você fala, as Isso, integrativas, né? É isso. muito importante, realmente. Ajuda muito, né? Porque de alguma forma elas trabalham o campo, né? Pode te acalmar, né? Pode permite que você tenha mais foco, relaxe, com certeza, né? Com certeza. O reiki, os óleos essenciais, eu gosto muito dos óleos essenciais, né? Relaxa, ajuda a dormir, são maravilhosos. Porque tem gente que opta por medicação, nem sempre é o indicado, né? O melhor, uma coisinha mais natural. Esses óleos são super indicados, foi até indicado pela doutora Adriana na live anterior. Em Exatamente. relação à resiliência, quando eu fui me preparar, né, para a gente fazer essa live, eu sempre gosto de preparar uma série de perguntas. Sim. E quando eu fui ver, não, eu percebi que é algo assim muito particular, depende de cada pessoa, o que que ela enxerga, É. o que pode melhorá-la, enfim. Aí eu pesquisei o que seria essa resiliência. Aí foi que eu comentei no início da live. Eu vou ler só rapidinho a definição para o pessoal que está chegando Sim. agora ter até uma noção do que Certo. seria essa resiliência. É um termo, Aham. a resiliência é um termo emprestado da física que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Então foi justamente o que eu havia comentado no início. Eu tive problema com a internet, eu não consegui iniciar a live, era uma coisa que eu tinha um compromisso com a senhora, com o pessoal da Abrace, e como é que eu lidaria com essa situação. E ao mesmo tempo, quando eu pesquisei,
remeteu à situação atual, em tempos de pandemia, resiliência e qualidade de vida. Como seremos resilientes nessa situação, né, de que nós não estamos podendo trabalhar, nós não podemos sair, nós não podemos encontrar os nossos amigos. Aí Oi. fica sempre essa questão, que a senhora até já respondeu, né, um pouquinho, falou um pouco sobre. Aí eu lembrei de uma coisa interessante. Mas eu Muitas até pessoas. acrescentaria, Sim, só pode para antes, eu acrescentar. acrescentaria que realmente a gente precisa se reinventar, né? Nessa situação, né, de confinamento e de que a gente, né, alguns não conseguem, não podem trabalhar, tem outras pessoas que conseguem trabalhar em home office Uhum. ou, né, à distância. A gente tem que se reinventar e até, com certeza, muitas coisas positivas vão ser descobertas, estão sendo descobertas. E eu diria que muitas dessas coisas elas vão ficar e descobrir mil coisas em relação à internet, né? Como é que lida com isso, como é que faz reunião à distância, como é que dá aula online. A gente quebrou a cabeça para descobrir esse mundo novo e com certeza isso acrescenta muito e com certeza muita coisa vai ficar, não é? A crise ela tem essa função, né, de dar aquela balançada e, né, algo melhor. E eu tenho É, certeza que nós vamos sair mais amadurecidas dessa situação. dando valor realmente às coisas que realmente importam, que teve essa situação também. Estamos vendo por um momento que nós tivemos que abdicar de coisas que estávamos acostumadas e achávamos antes para a vivência, assim, como se eu não pudesse viver, se eu, como se não pudesse viver sem fazer atividades do dia a dia. E agora a gente está abdicando disso tudo e ver o que realmente é importante. Tem até uma pergunta aqui da Nilzete. Ela está perguntando onde ela pode encontrar esses óleos essenciais. Ah, nas farmácias que vendem essas coisas alternativas, né? Quer dizer, nesse momento você pode comprar online, né? Que está tudo fechado, né? É, algumas farmácias até funcionam. É, que vende. Gente, desculpa porque tá ruim aqui a internet. Aí eu tô recebendo de vez em quando uma mensagem que pausa devido a internet está fraca, mas a gente vai tentando equilibrar aí, tá bom? Quando travar, pode informar que a gente repete. Certo, certo. Tem um Tem comentário alguma aqui pergunta da agora? Josi. Sim, Não, diga. só tem um comentário que eu leio e depois a senhora pode falar. Tá. Da Josicena. Ser resiliente é Hum. muito difícil. Acredito que é trabalho de formiguinha para conseguirmos internalizar e sermos realmente resilientes. Nossa, o que ela falou até remete, assim, coisas que a gente vive no trabalho, no cotidiano, que as pessoas às vezes nos magoam e precisamos realmente internalizar isso. Eu acho que você usou uma imagem interessante, o trabalho de formiguinha. Sim, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, mas que é muito importante o autoconhecimento, para você entender quais são as suas áreas, né? Que Uhum, precisa melhorar, né? Que às vezes nem tudo é tão pessoal assim, né? Esse trabalho de fortalecimento do ego, né? Isso aí vai ajudar muito, né? Com certeza. Com as pacientes de lúpus mesmo, na época que eu estava fazendo trabalho no ambulatório, eu tive a oportunidade de atender algumas pacientes, acompanhar em psicoterapia. E foi muito interessante ver assim a transformação daquela pessoa, tanto no lidar com a doença, como resolver, vamos dizer, ressignificar, ver de outra forma as situações que ela estava vivendo, e como isso interferia e mudava o nível de adoecimento. Isso era muito interessante mesmo. Muitas pessoas melhoraram muito os sintomas, né? Depois que resolveram uhum. essas situações, ressignificaram situações que eram importantes, que eram traumáticas, né? Com certeza, o autoconhecimento é fundamental. A gente tem que ser proativo no sentido de trabalhar para que isso aconteça, né?
para que a gente seja uma pessoa melhor, que a gente lide com as dificuldades de outra forma, né? Com certeza. Entendi. Você É. quer ver uma situação, Daniele, que tem acontecido muito agora na pandemia, é as dificuldades de casais, né? Agora que estão confinados, né? Vamos dizer assim, que estão recolhidos, né? Confinados fica meio forte. Agora que estão recolhidos, ai, muitos casais têm tido muita dificuldade de relacionamento, né? Muito mesmo. Eu vejo isso nos meus pacientes, né? Algumas queixas, né? E a gente tem ouvido notícias mesmo. A violência doméstica aumentou muito, Sim, né? Na China, agora que eles estão saindo, saíram praticamente, já saíram, eu acho, saíram desse problema da da quarentena. pandemia, o número de pedidos de divórcio, assim, aumentou bastante, muito mesmo. Então, assim, o que que acontece, né? Quando você se trabalha e consegue entender um pouquinho, é um momento que todos estamos sensibilizados, estamos todos muito sensíveis, né? Momentos difíceis em níveis diferentes para as pessoas, para alguns mais ainda, né? E as pessoas também, além de estarem trabalhando em casa, uma boa parte ainda estão sobrecarregadas pelos trabalhos de casa, de escola online, de ter que dar assistência aos filhos e cozinhar e fazer. Não está fácil, realmente, nesse sentido, tem sido muito cansativo. Então, às vezes falta um pouco de paciência, né? Daquela empatia, né? De até Uhum. não poder se colocar no lugar do outro e de dizer, o outro também tem para estar com problema, com certeza, né? E de dizer, eu entendo o que você está passando. É difícil mesmo, né? É difícil mesmo, você tem razão de estar assim. Coisas simples, né? De poder abrir espaço para o diálogo ali, conversar um pouco sobre aquilo, né? Sobre aquela situação. E aí, como nós estamos desorganizados, aí o bicho pega, né? Então, entra naquele conflito e dá no que dá. Então, assim, um pouco de paciência, de poder ser empático, de poder ouvir, abrir espaço para esse diálogo, né? E fazer coisas juntos, né? Fazer coisas juntos mesmo. Por exemplo, aqui em casa, meu marido adora ver série. Eu nunca gostei muito, porque eu não gosto daquele negócio que fica não demora e fica ali prendendo, ele prendendo. E eu não tinha muita paciência. E Uhum. aí ele adora. E eu decidi vir, já vi umas duas com ele. E eu achei interessante a experiência de fazer algo para estar ali junto, de Uhum. poder até conversar sobre aquilo, como a gente tem conversado e tudo. E eu até gostei dessas duas que eu vi, quer dizer, poder participar um pouco, trocar um pouco. Claro que cada um tem sua forma de reagir às dificuldades, né? Mas se a gente se propõe a um encontro, a como lidar com isso, com o outro, e ver os problemas que o outro tem também, enxergar, validar os sentimentos, você tem razão de estar assim. Não é fácil mesmo, não. É difícil, né? Então isso aí já te coloca em outra situação. Eu não falo, eu não estou me referindo assim em relação a casais que já vinham antes da pandemia num problema de relacionamento maior e que, Uhum. vamos dizer assim, o dia a dia, de alguma forma, escamoteava a situação. Né? Mas se é uma coisa, e que aí talvez precise de ajuda mesmo, né? Uma terapia de casal e etc. Mas se é uma coisa da pandemia, eu acho que é uma coisa que a gente pode lidar, né? Pode ter com um pouco de paciência, com um pouco de calma, pode lidar. E de autoobservação, e de observação do outro, de abrir esse coração, né? Uhum. Acho que a gente pode lidar de uma forma mais tranquila. É. Isso me remete a. Acaba sendo um processo de conhecimento, né? Mas às vezes, quando a gente conhece o outro melhor, ou então mais, mesmo que a gente tenha um convívio de anos,
a gente acaba conhecendo mais um pouco da pessoa convivendo 24 horas por Uhum. dia, porque quando nós temos uma faculdade, um Sim, trabalho para sim. fazer, temos outras coisas, né, para nos distrair. E nesse processo há um grande processo de conhecimento e acaba sendo alguns de decepções. Eu lembro um pouco sobre alguns casos de pessoas que foram morar em outros países ou realizar câmbios e eles acabaram frustrados, né? Porque não foram aquilo que eles esperavam. Eles foram para um outro país, conhecer uma nova cultura e não eram aquilo que eles esperavam e acabaram se depreciando, né? Ficando tristes, enfim. E ninguém é aquilo que a gente espera, na verdade, né? Isso que a gente espera é uma projeção nossa, né? Que é É, ótimo na época da paixão, que a paixão é muito da nossa projeção mesmo, né? Mas que tem um Programa momento Sem Canto. que acaba a projeção e você vai lidar com a pessoa real. Aí é que o verdadeiro casamento vai acontecer, né? Ali Uhum. é real. Temos aqui algumas perguntas, né? A primeira é da Cláudia Sim. Valéria, Cacau. Ela está Hum. perguntando o seguinte: existem algumas o indicado a uma paciente portadora de dor crônica, como, por exemplo, a fibromialgia, a artrite reumatoide, dentre outras. Cortou um pouquinho, eu vou repetir se foi isso mesmo que eu atendi. Se existe alguma linha que é mais indicada ao paciente portador da doença de Crohn, artrite reumatoide, é isso? Isso, a portadores. Quais seriam as linhas de psicanálise mais indicadas para portadores de doenças crônicas em geral? Aquelas que causam dor, geralmente, e não tem cura. Eu não diria que existe uma linha específica, vamos dizer, mais indicada para aquela doença ou outra. Porque o que é muito importante numa psicoterapia é a empatia. É a empatia entre paciente e terapeuta. Então, se existe essa empatia, não importa muito a linha. Agora, sim, o que eu digo em relação ao paciente com dor é que ele é preciso que não seja uma terapia só verbal, porque ele precisa de uma expressão que possa até ser usada dentro digamos, de uma linha mais verbal, mas ele precisa de uma expressão, por exemplo, que use o desenho, ou que use coisas expressivas, né, para a leitura do inconsciente. A caixa de areia hoje ela é usada por várias linhas, né? São elementos, são técnicas que possam ser amplificadoras do inconsciente, porque se você trabalha só no verbal para o paciente que tem dor, é mais difícil de você alcançar seus objetivos, né? Mas Uhum. assim, eu não acredito que tenha uma linha mais indicada. O importante é o relacionamento. Pelo que eu entendi, mais ou menos, seria a utilização de artes plásticas, artesanatos, para a expressão desses Não, não, sentimentos, não, como não. Dentro da psicoterapia, muitas vezes se usa o desenho, a pintura, como amplificação, a gente quer dizer assim, como uma técnica de você fazer a leitura do inconsciente, entendeu? Para sim. quem Uhum. tem dor crônica, é muito interessante fazer isso, utilizar isso dentro da psicoterapia, entendeu? E várias Hum, linhas usam. Por exemplo, a própria psicanálise às vezes usa algum desenho, a psicologia analítica de Jung usa bastante essas técnicas, entendeu? entendi, entendi melhor. A gente tem mais uma pergunta. Você vai falar alguma coisa? Ia concluir? Não, era isso mesmo. Não, É uma sim. pergunta aqui do Vinícius. Tem uma tia que é portadora de artrite reumatoide. Em alguns casos, as medicações não são suficientes para eliminar a dor. E eu nunca sei como agir. Como posso ajudá-la nesses momentos? No caso que ela sente dor extrema e a medicação não age. Não acho, né? É realmente difícil. Eu vou ser sincera, se fosse eu usaria a medicina integrativas, as integrativas,
né? Acupuntura, outros recursos, né? Que possa colaborar, porque elas não são alternativas, elas são complementares, né? É difícil. Agora, é necessário também ver se não há uma demanda emocional, né? Se não há uma dor emocional que precise ser trabalhada, é só uma questão física, dificilmente é, entendeu? Uhum. Dificilmente é só uma questão física. As coisas caminham muito juntas, né? Mas no Ou caso seja, será dele, que ela não precisa, em outras palavras, será que ela não precisa de um apoio psicológico ou conviver com essa dor e para entender esse processo de dor, entendeu? Então, uhum. eu coloquei duas coisas, né? Uma é trabalhar com as complementares, né? Ver se tem indicação, se poderia ajudar. E a outra coisa é investigar o emocional, ver se não, se é possível fazer um apoio psicológico, buscar isso. Mas assim, no caso dele, como sobrinho, que não tem nenhuma Sim. formação, de que maneira ele poderia auxiliá-la nesse momento em que não tem acesso à medicação que sane sua dor e nem a tratamento psicológico, no caso, ele como sobrinho? O apoio familiar, ele já é muito importante. Dar carinho, dar afeto, estar presente, né? E olhe que ele se preocupa com ela, né? Ele está colocando uma Uhum. pergunta. Só estar ali de junto e dizer, eu estou com você, quero lhe ajudar, isso é fundamental, é muito bom. Ah, Eu acho que é pronto. o que ele pode fazer, né? É. Nesse momento, acho que é o que todos nós temos que fazer, né? Uns com os outros, que Uns tá, com os outros, que né? nós Se estamos até acolher, né? sofrendo, né? Um pouco, é. Se acolher, com certeza. E é É. interessante que é um momento assim de muita busca pelo apoio psicológico, de muita busca, né? Assim, de muitas pessoas buscando a terapia, ou para conviver com esse momento, ou esses fantasmas que foram, né, Uhum. mobilizados pela pandemia. Muito importante essa consciência que tem, né? Olha, se eu não dou conta da minha dor, eu preciso de alguém que me ajude, né? É. É difícil, né? Porque nesse momento nós estamos lidando com perdas de entes, algumas pessoas estão perdendo entes queridos, e outras são perdas de sonhos, né? Um projeto que sonhou durante anos, Isso, quando conseguiu realizar, por conta de uma pandemia, de uma coisa que vai além, né, da nossa vontade, exatamente. e, travando, e interrompe o É, nosso sonho. exatamente. Fora, Daniele, que a gente Sim. não sabe o impacto a longo prazo, mas se pressupõe, né? Inclusive, o doutor Neuri Botega recentemente falou numa live dele, que ele é um psiquiatra muito conhecido, ele falou desse impacto a longo prazo. Então, ele disse que vai ter essa onda do Covid, que depois teria a onda dos pacientes crônicos que não têm acesso ao médico, que estão sem conseguir dar continuidade ao tratamento, são os hipertensos, os diabéticos, outras pessoas que estão com câncer, que não estão conseguindo se tratar, e provavelmente essas pessoas tendem a piorar, né? E depois ele falou de uma outra onda, que é a onda dos transtornos mentais, né? Mais a longo prazo. Devido a essas perdas, sem a elaboração, como eu falei, né? Do luto não elaborado, sem o ritual que ajude a processar, os transtornos mentais, os estresse pós-traumático dos profissionais de saúde, né? Então, isso aí vai vir depois, né? E outras situações que a própria pandemia está causando, né? Uhum. Pânico. Então, a gente vai ter que lidar com toda essa coisa pós-pandemia, né? Entendi. Isso vem até associado com a pergunta aqui da Sim. Eva Vilma Cunha. Podemos dizer que estamos vivendo um processo de metamorfose humana e social? É a pergunta dela.
Eu acredito que sim, né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que mudar, né? Se adaptar. Eu acredito que sim. Essa imagem que ela trouxe é bem interessante. Que nós realmente, involuntariamente, nos tivemos que nos moldar e mudar. Quem dizia que não conseguia acessar a internet, não conseguia fazer nada pela internet, trabalhar pela internet, quebrou todos esses paradigmas e está tendo realmente que quebrar a cabeça, como a senhora havia comentado um pouquinho anteriormente, em realizar tudo virtualmente. Quem É, achava que não conseguiria ficar em casa sem ir a um shopping, sem ir a um barzinho, novamente ocioso, mudamos todos esses né? pensamentos. Especialmente os idosos também, né? Estão tendo que É, aprender, né? A lidar com isso. a lidar com a internet. Inclusive, minha avó, inclusive, ela não tinha acesso a essa tecnologia e agora que está longe de todos os familiares, ela se vê fazendo videochamada, etc., já que nós não podemos estar perto. Exatamente, imagine, né? Que mundo que se abre para uma pessoa que, né? Que Uhum. agora está conseguindo entrar na internet, o mundo de informação que ela tem agora, né? Muito interessante isso. Tem aqui um comentário, né, falando que o pós-pandemia, da Josi, que ela acredita que o pós-pandemia, eu acho que realmente será o pior. Precisamos começar a nos preparar, que vai dar início a ver as perdas que tivemos durante esse processo da quarentena, seja ele financeiro, seja ele de pessoas até, de contatos, enfim. Temos também parabenizações, né, da Georgina, muito bom, parabéns, doutora Silvia, e da Genogueira. Já participei de várias técnicas com a própria doutora Silvia, foi excelente. Que bom, né? Que temos aqui alguém que já conhece a Olha a Senhora. Sim, ah, que legal. Imagino que deva ser muito bom mesmo, né? Porque só esse bate-papo aqui já está sendo bem esclarecedor, assim, emocionalmente, né? Melhora um pouco tudo que a gente está Melhora vivendo e esses a meses. certeza, eu acho que a certeza que a gente, né, conhecendo, fica de que eu posso melhorar minha capacidade de resiliência. Vamos trabalhar nisso, né? Uhum, Vamos pôr a mão na massa, melhorar nossos hábitos de vida, né? Que os hábitos de vida, eles são muito importantes no sentido de deixar a gente mais resiliente. Inclusive, já ultimamente, né, está tendo um movimento no sentido de uma medicina dos hábitos de vida, né? Uma medicina preventiva. Isso é muito importante. a senhora pode falar um pouquinho sobre como seria isso, essa medicina dos hábitos de vida? Isso é isso da gente investir, né, na atividade física, vamos dizer, melhorar o sono. Porque a gente, inclusive na pandemia, nós temos que ter muito cuidado para não mudar o ritmo de sono, precisa ter muito cuidado, porque isso vai prejudicar muito. E a Com falta de certeza. sono ou uma insônia crônica já está muito associada até com depressão, né? Uhum, Que às vezes a gente pensa que tem a insônia porque está com depressão, mas a insônia também crônica, ela também pode levar à causa. depressão. E aí a gente não sabe o que começa primeiro. Se é quem começou, é o ovo ou a galinha, né? As coisas estão Uhum. bem implicadas. Então tem muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que não é importante. Mais tranquila. Isso tudo junto com a gente valorizar o que é mais importante para a gente hoje, né? Uhum. Isso é fundamental. A Valorizar as gente, pessoas que convivem conosco. conosco diariamente, realmente. Exatamente. Agora nós sentimos muita falta, né? Ah, eu queria ver minha prima, meu primo, meu avô, minha avó, que ficou tanto tempo Sim. sem ver. Eu vejo também muitos casos de pessoas que estão realmente trocando o dia pela noite, aí fica sempre se questionando quando tudo voltar ao normal, que terá grande dificuldade em readaptar o sono,
que não consegue mais dormir à noite, só consegue dormir 6 horas da manhã. Isso é bem complicado, né? Porque isso que nós fazemos agora durante a pandemia pode refletir durante toda a nossa vida, né? Que a gente está desregulando Pode completamente o refletir nosso. na saúde, né? Na Uhum, saúde. E eu acho, Daniele, que isso é uma coisa da pessoa que sim. está sem foco, né? E por isso que é importante, que eu falei, a gente tentar manter minimamente a rotina para não perder o foco. Porque Uhum, quando está sem foco é mais difícil, né? Aí o que é que acontece? O desânimo, né? A falta de motivação. Então, são esses hábitos de vida que precisam ser revistos, é, né? com certeza. Mas tem sempre a questão de que realmente o momento que a gente não está e que nós estamos vivendo não é fácil. Nós estamos tentando Sim, sim. evitar um vírus que pode ser fatal em alguns pacientes, em alguns casos, e realmente Uhum, leva à preocupação dessas pessoas. Então, até sim, digo, mantenha o foco, mas eu entendo se você não estiver bem. Porque realmente não é fácil você conviver com aquele medo. Se eu for no mercado e eu sim, pegar esse sim, vírus, meu organismo não vai suportar porque eu já sou reumática, essas coisas, né? Mas a gente tem que sim. pensar sempre positivamente, né? Tentar manter o É. foco e se prevenir. Na É, vida, no relacionamento, você tem que fazer isso mesmo, né? Eu entendo isso mesmo. Agora a gente sabe que se não dá para estar bem na pandemia ou conseguir, né, ter essa mínima rotina ou ter um sono saudável, também se pode buscar ajuda, né? Tem muitos psicólogos que estão atendendo, inclusive sem custo, para ajudar as pessoas nessa pandemia, né? uhum. Atendimento Gente, online. tem. Diga, É, lembrando que os atendimentos são tem. online. Pode falar. Não, eu É que disse assim, travou que um pouquinho aqui. lembrando que os atendimentos são online, porque no momento não estamos recolhidos. Isso. É porque travou um pouquinho aqui. Tem mais Sim. comentários elogiando. Excelente bate-papo, inspira a trabalhar a resiliência. Que pena que já cheguei no finalzinho. Amo a caixa de areia e os cartões. Gente, para quem chegou no final, não se preocupe, porque vai estar sendo gravada. Ela vai pro IGTV do Instagram, provavelmente. E ela vai pro YouTube da Abrace. Quem quiser, vai na bio da Abrace, que tá lá o canal. Vinícius dizendo que meu sono já está completamente desregulado. Realmente tem que tomar cuidado, né, com essa questão, como a gente já falou, Cortou um pouquinho, Daniela, sobre o sono. o que Vinícius, você falou, eu não ouvi. Ele, ele falou que o sono dele já está completamente desregulado. Sim, Que é precisa pra. melhorar isso, Vinícius. Agora, assim, nesse momento, é uma queixa muito grande, assim, da angústia, das pessoas não conseguem dormir direito, de que acordam durante a noite, tem pesadelos, devido a uma angústia, né? É preciso trabalhar Uhum, isso, buscar regularizar. é, com certeza. Gente, a gente já está chegando no final, né? Porque o Instagram só permite 1 hora de live. A gente começou um pouquinho depois das 7, então já são 8h09. Daqui a pouquinho provavelmente iremos receber os avisos, né, de que a live está terminando. Mais uma vez, gostaria de agradecer a doutora Lívia, ou doutora Silvia, perdão, por ter aceito o convite para participar. Essa campanha, né, das lives em conscientização ao Maio Roxo, que é o maio tem 3 doenças reumatológicas para no maio, que é a espondilite, o lúpus e a fibromialgia. E por isso realizamos todas essas lives, né, para conscientizar o pessoal da existência dessas doenças. Fiquem em casa, acompanhando as lives da Abrace, controla um pouquinho o emocional. E é isso. Eu gostaria de agradecer, passando a palavra à doutora Silvia, para falar um pouquinho para a gente poder encerrar daqui a pouquinho.
Eu que agradeço, Daniele. Gostei muito de ter essa oportunidade também de falar um pouco, né, sobre a resiliência, que eu acho isso fundamental. Tanto acho que venho me dedicando a estudar, né? Eu que agradeço as pessoas que estão aí, Uhum. que colaboraram.